Orações que prevalecem contra o inimigo, Chuck Pisser, Rebeca Satsema, áudio 6. 1. Eu estou preparado para a batalha adiante? Nós não temos que tomar uma decisão consciente para nos envolver com o inimigo antes de nos encontrarmos na batalha. Nosso inimigo está travando uma batalha contra nós de forma ativa, independente de contra-atacarmos ou não. Contudo, um cristão sábio observará a batalha na qual está envolvido e se perguntará se realmente está preparado para seguir em frente na luta. 2. Em qual área eu preciso de mais treino? Por exemplo, finanças, visão, família, etc. Enquanto verificamos o nosso preparo, precisamos buscar treinamento em toda a área falha, que necessita ser fortalecida em nossa própria vida ou em nossa própria família. 3. Em qual guerra eu estou? Deus não nos chamou para lutar em todas as batalhas. É importante conhecer nosso papel e o modo como o Senhor está posicionando cada um de nós na guerra. 4. Há alguma área na minha vida na qual o inimigo está prevalecendo? Nós dedicaremos grande parte deste capítulo à observação dessas questões em detalhes. Como se explica o fato de sermos tão suscetíveis ao prevalecimento do inimigo sobre nós? Os dois tipos de paixão. O primeiro tipo de paixão é uma força indutora ou irresistível, uma emoção dominadora, um desejo forte ou um entusiasmo poderoso. Esse é o tipo de paixão que é comum hoje, mas na Bíblia, versão King James, a palavra paixão só é usada uma vez no Novo Testamento. Ela aparece em Atos 1:3 para descrever um tipo de paixão diferente. Aqui a palavra significa o sofrimento de Cristo na cruz. Daí o título do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Para nós, então, esse segundo tipo de paixão engloba os sofrimentos e a persistência de nosso Senhor contra a tentação, experimentando sua morte em nossa carne e recebendo e experimentando sua vida ressurreta. A palavra grega usada para paixão, em Atos 1:3, tem como raiz a palavra patos, que é definida como caminho. A partir disso, podemos ver que nossa paixão está relacionada ao nosso caminho. Se o inimigo conseguir nos tornar passivos enquanto percorremos o caminho dado a nós por Deus, nossa paixão por Deus ficará mal direcionada. A nossa paixão por Deus ficará mal direcionada. A passividade nos levará a parar de resistir ao inimigo que está em nosso caminho. O inimigo pode então prevalecer contra nós ao direcionar de maneira errada nossas paixões e nos fazer cair em pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. No período em que ele deveria entrar em guerra, ele caiu na passividade e escolheu ficar em casa. Por ele ter ficado em casa, ele não estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse, e o inimigo tirou vantagem disso. Há momentos em que nós, como Davi, somos chamados para a guerra. Nós guerreamos contra tudo que se estabelece contra o nosso destino ou nos impede de alcançar a plenitude de nosso caminho. Se nós não formos para a batalha quando Deus nos chamar para guerrear, estaremos em grave perigo de sermos prevalecidos pelo inimigo. Ele pode direcionar nossa passividade para uma paixão que Deus não havia planejado para nós. Sucesso significa você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Deus abençoa isso. Quando nós nos encontramos nesta situação, o favor de Deus repousa sobre nós e podemos ver os verdadeiros desejos e paixões de nossos corações, aqueles dados por Deus, se cumprirem. Paixões impuras. Davi devia estar no campo de batalha e não olhando para o telhado de Batseba, onde ela estava tomando banho. Como a cobiça por aquela mulher encheu seu coração, ele mais tarde sustentou a tentação ao inquirir sobre ela.
Isso demonstra como os nossos pensamentos podem ser levados para o mau caminho pelas nossas emoções. A paixão é um sentimento poderoso e controlador que pode desarmar nosso estado de espírito e influenciar nossas ações. Se nós nunca submetermos nossas emoções ao controle do Espírito Santo, elas tenderão a se prender às paixões impuras que conduzem ao pecado. Conforme Davi continuou a dar lugar em sua mente às suas paixões mal orientadas, estas se transformaram nas ações de cometer o adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. Por causa do plano assassino de Davi, muitos outros foram mortos naquele dia. A passividade de Davi o fez se desviar de seu caminho. Ela se transformou em paixão impura e pecado, e ele sofreu as consequências disso. 1. O assassinato se tornou uma ameaça constante em sua família. Vê 2 Samuel 13, 29 e 30, 18, 14 e 15, 1 Reis 2, 23 e 24. 2. Sua família se rebelou contra ele. Vê 2 Samuel 15, 13. 3. Absalão desonrou Davi ao dormir com suas esposas em público. Vê 2 Samuel 16, 20 a 23. 4. O filho que ele teve com Batseba morreu. Vê 2 Samuel 12, 18. O inimigo havia prevalecido sobre ele e, como resultado, Davi pagou um alto preço. Há forças demoníacas que trabalham para nos tentar de todas as formas que podem, e cada vez que nós caímos em um pecado particular, nossa paixão fica mal direcionada de alguma maneira. Deus quer que sejamos um povo apaixonado. Enquanto andamos nessa paixão, temos que permanecer no caminho certo. Caminhos mal direcionados. Quando o nosso desejo se desvia de nosso verdadeiro propósito, o inimigo nos dá a oportunidade de fazer escolhas erradas e pecar. O inimigo está atrás da nossa vontade. Se ele puder direcionar nossos desejos de forma errada, poderá, por fim, apreender a nossa vontade. Quando ele a apreende, nós não alcançamos o propósito de Deus e sofremos muitas consequências desnecessárias. Uma grande ilustração disso encontra-se em Provérbios 7, no qual um jovem cede à tentação da mulher sedutora. Vamos observar com atenção a seguinte passagem para ver como nosso caminho pode ser desviado. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Provérbios 7, 1 a 5, NVI. Na primeira afirmação desse provérbio, Deus nos fala que precisamos de seus mandamentos profundamente enraizados em nossos espíritos para que, quando a mulher leviana vier, nós não sejamos afastados do nosso caminho. É importante notar que sedutoras aqui não são apenas as palavras, mas também representam um espírito de sedução que tentará desviar nossa paixão de Deus. Esse espírito nos diz: espere um pouco, vem aqui. Se nós ao menos dermos uma segunda olhada, de repente, em vez de termos a força para resistir, sentiremos uma atração e uma mudança em nosso desejo. Logo, em vez de nosso espírito estar em comunhão com Deus, ele começará a ter comunhão com outro espírito. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Provérbios 7, 6 a 8, NVI. A paixão desse jovem não era por Deus. Pelo contrário,
Suas afeições o colocaram no caminho da casa da mulher leviana e ela continuou a atraí-lo. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Provérbios 7:18, NVI. O inimigo tentará nos convencer de que ele pode nos levar ao deleite, o qual é uma resposta emocional. Ele terá que falsificar o amor de Deus de alguma forma, agora que ele nos tirou do caminho desse amor. Com frequência, essa ilustração é sexual em sua natureza, mas ela pode ser aplicada a qualquer satisfação de desejo impuro. Quando nós não estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, nosso corpo busca satisfazer seus sentidos por meios que tornam isso agradável. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios 7, 21-23, NVI. Aqui nós vemos que o pecado nos afeta fisicamente. Ele afetará até os órgãos do nosso corpo, já que nos desviamos do caminho e nos aliamos ao inimigo. Isso é particularmente verdade em relação aos pecados sexuais, e me foi ilustrado de forma muito clara certa vez, enquanto eu ministrava. Recebi uma palavra de conhecimento de que um homem presente naquela reunião havia feito sexo com uma bruxa e, como resultado, estava sofrendo de uma doença em seu fígado. Sem querer envergonhar esse homem sofredor publicamente, eu disse que eu estaria em minha sala por 2 horas naquela tarde e quem quer que fosse poderia até lá para ser ministrado em particular. Naquela tarde, ouvi uma batida na porta. Quando eu a abri, lá estavam 8 homens que haviam vindo para a libertação. Todos haviam feito sexo com bruxas e todos estavam sofrendo o mesmo tipo de doença no fígado. O pecado viola o corpo, muitas vezes, entendemos. O pastor puritano inglês Richard Sibbes disse uma vez: Satanás nos dá uma maçã, mas ele busca nos privar de um paraíso. Oh, como isso é verdadeiro! Portanto, sempre que o inimigo nos fizer uma oferta, nós devemos considerar não o que ganharemos, mas o que perderemos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo áudio.